Bom dia. Nessa aula a gente vai falar dos tais vetores. É muito fácil, é só para a gente acertar um pouco a terminologia, né? O que a gente vai fazer. Eu só quero mostrar, na verdade, que é muito simples, muito fácil isso que a gente quer fazer agora com vetores, que é basicamente dizer mais ou menos o que é um vetor e o que a gente faz com eles, né? Geometricamente, eu pessoalmente gosto de ver o vetor como se fosse assim um deslocamento, né? Tem um tamanho aqui, uma direção, um sentido, é um deslocamento. Esse mesmo deslocamento, ele pode ser colocado em vários pontos e para a gente é o mesmo deslocamento. Não vou entrar em detalhe o que significa ser o mesmo, mas você carrega ele aqui, faz um transporte paralelo desse vetor aí, você tira ele daqui, põe aqui, é o mesmo vetor, só que é um deslocamento saindo de lugar diferente, né? Muito bem, então, se você tem dois vetores, se eu sair daqui e for para lá, sair daqui e vou para lá, qual é o deslocamento resultante? É você sair daqui e ir para ali, né? Não sei porque que eu vou desenhar, porque... Ops! Vou nem consertar o desenho, que você já entendeu, né? Então assim, se esse é um vetor, esse aqui é um vetor A, esse aqui é um vetor B, esse vetor aqui é o vetor A mais B. Então a gente soma vetores. Geometricamente, somar vetores é fazer isso, botar a pontinha de um no bumbum do outro, juntar os dois e ver de onde saiu, aonde foi parar. Eu acho que esse é um jeito fácil de ver vetores, não? Certo? E uma outra operação que você pode fazer com vetor é multiplicar por um número. Como a gente tem soma, essencialmente a gente já tem multiplicar um vetor por 2, por 3. Multiplicar por 2 é fazer ele mais ele mesmo, né? Multiplicar por 3 é fazer ele mais ele mais ele, né? E o que é multiplicar por meio? Né? Multiplicar por 1,5. 1,5. Então quando você multiplica o vetor por um número, geometricamente você está esticando ou encolhendo esse vetor. Multiplicação por um número. Geometricamente é isso. Agora, geometricamente às vezes é fácil para a gente entender visualmente o vetor, mas para fazer conta pode ser meio complicado, né? Então, na verdade, esses vetores aqui, eu ia colocar coordenadas aqui nesse plano e tratar, no caso aqui como é um plano, tratar cada vetor desse como sendo um par de números, né? Então, para esse vetor A, você tem um tanto x e um tanto y. Quer dizer, se você olhasse a projeção desse vetor aqui no eixo x, que eu não desenhei, se você olhar a projeção dele, você tem esse tamanho aqui, né? Para lá é positivo, para cá é negativo. Você tem essa coordenada x, essa coordenada y. Essa é a primeira coordenada do vetor, segunda coordenada do vetor, né? Se você olhasse só essas sombras, você imaginar, né, que tem uma luz lá em cima, esse é o deslocamento, a componente x do deslocamento é o deslocamento dessa sombra, né? E o que acontece se você se deslocar primeiro esse tanto verde e depois o tanto vermelho, né? O vermelho, eu vou desenhar aqui, eu não vou desenhar o eixo, mas o eixo está aqui. Então, o vermelho, ele é uma componente que vem... Essa é a componente x do vetor vermelho, né? Essa é a componente y. Esse aqui é o y.
e esse aqui é o x, né? Eu vou botar ele lá embaixo para você olhar só o deslocamento x. O que acontece? Quando você soma esses dois vetores, na verdade você está pegando a componente x e somando, né? E a componente y, a componente y do vetor A é essa aqui, a componente y do vetor B é essa aqui, só que para baixo, é negativo. Então, no fundo, o resultado dessa coisa, que é a componente x do resultado e a componente y do resultado, a componente x do resultado é a soma das componentes x dos dois vetores. E a componente y do resultado também é a soma, só que com sinal, né? Esse aqui é um número negativo. Então, esse tanto, que é esse tamanho aqui, né, o verde menos o vermelho, dá esse tamanho ali. Então, no final das contas, apesar dessa interpretação geométrica, de setinha, de escrever um atrás do outro e tal, o que você faz é na hora de fazer as contas, você pode simplesmente fazer a conta coordenada a coordenada. Então, você tem o vetor A, ele tem coordenadas, sei lá, 3, 4. O vetor B tem coordenadas, sei lá, 5, menos 1. O vetor resultante, que é esse preto ali, A mais B, saindo do ponto verde e indo para o ponto azul, vai ter coordenadas. Você faz a soma, coordenada a coordenada, 8, 3. Certo? Então, fazer a conta é fácil, é coordenada a coordenada. Como é que você soma? Coordenada a coordenada. E o produto por um número, que a gente chama de produto por um escalar? Você esticar o vetor. O que você faz com cada coordenada? Estica esse mesmo tanto, né? Então, pegar um vetor A e multiplicar por um número alfa, é você pegar a primeira coordenada do A e multiplicar por alfa, a segunda coordenada do A e multiplicar por alfa. Então, no final das contas, a conta você faz coordenada a coordenada, né? No curso a gente vai tratar de funções de várias variáveis, e várias variáveis nem sempre é posição, velocidade, aceleração, né? Nem sempre é geométrico. Então, por exemplo, se você tem uma sacola que tem uma opção de coisas, parafusos, porcas, pregos. Você tem uma caixinha que tem 5 pregos, 6 parafusos e 8 porcas. Se você pegar 5 caixinhas dessa, quanto você tem? Como é que você faz a conta? Coordenada a coordenada. Você pega o número de pregos, multiplica por 5, o número de parafusos, multiplica por 5, o número de porcas, multiplica por 5. E aí, então, você pode representar essa caixinha com essas quantidades de pregos, porcas e parafusos como uma terna de números, né? E se eu tiver uma caixinha que tem um tanto e um saquinho que tem um outro tanto, se eu juntar tudo, quanto eu tenho? Como é que você faz a conta? Coordenada a coordenada. Você soma o número de pregos, você soma o número de porcas, soma o número de parafusos, você vai ter total na caixinha e no saquinho se você fizer a soma coordenada a coordenada. Então tem muita coisa que não é geométrica que você faz a conta coordenada a coordenada, né? Então o vetor serve para o geométrico e serve também para o não geométrico. Quando você está no geométrico, você usa o não geométrico, às vezes fica mais fácil, em vez de você pensar em termos de botar um vetor atrás do outro, você pensa em termos de fazer as contas coordenada a coordenada. Por outro lado, quando você está num problema que não é geométrico, você pode fazer o contrário e levar o problema para um lado mais geométrico para entender melhor a solução. Por exemplo, então, eu não vou botar eixo nem nada assim, mas imagina que eu tenho, aqui é o zero, e eu vou representar aqui, não vou desenhar o eixo, mas eu estou imaginando um eixo X e um eixo Y, eu vou representar o número de porcas e o número de parafusos. Então eu quero imaginar que uma determinada caixa tem esse tanto
de porcas e parafusos, né? E um saco ou uma outra caixa, mas assim, né, tem um outro tanto de porcas e parafusos, né? E aí vamos supor que você queira... Porcas e parafusos ficou ruim, porque é uma coisa que não dá para dividir por 2 e tal. A gente podia imaginar uma outra coisa. Eu sempre falo de nutrientes X e Y. Quer dizer, nutrientes X e Y numa determinada sopa, né? Então, tal sopa, cada unidade dessa sopa, cada cumbuca, tem esse tanto de nutrientes X e Y. Cada cumbuca da outra sopa, da sopa vermelha, tem esse tanto de nutrientes X e Y. Vamos supor que eu queira ingerir exatamente essa quantidade aqui de nutrientes X e Y. Então eu quero tomar uma certa quantidade dessa sopa verde, uma certa quantidade da sopa vermelha, e eu quero que dê exatamente aquele ponto azul, né? Como é que você pode fazer isso? Você pega a sopa verde, se você multiplicar por um número, vai dar uma coisa assim, né? E aí, a sopa vermelha, que você vai somar aqui para chegar lá, vai estar mais ou menos nessa reta aqui, e você determina esse ponto. Então, se você tomar essa quantidade de nutriente, é só multiplicar a sopa verde por um número. Então, é alfa vezes a sopa verde, eu vou chamar de A. É esse tanto aqui. E beta vezes a sopa B é esse tanto aqui. Você consegue uma combinação que vai lhe dar exatamente aquela quantidade de nutrientes X e Y que você tanto precisa para a sua dieta, certo? E aí a pergunta poderia ser assim: será que é possível eu ingerir só com essas sopas essa quantidade de nutrientes X e Y, eu fazer essa combinação? Será que essa quantidade é possível? Será que essa quantidade é possível? Né? Geometricamente, o que acontece? Se você pegar essa região aqui, ó, essa região aqui dentro, olha que coisa geométrica, né? Eu estou falando de nutrientes X e Y, não tem nada a ver com geometria, não tem nada a ver com geometria, mas você consegue ver que o que está aqui dentro desse, a gente chama isso de um cone, mas o que está aqui dentro desse feixe é o que você consegue fazer combinações positivas da sopa A e da sopa B para ter esses valores. Esse carinha aqui, você teria uma quantidade positiva de sopa A, mas você teria uma quantidade negativa dessa sopa B. Então você não ia conseguir fazer esse tipo de coisa com quantidades positivas, né? Então, esse é um problema que não é geométrico, mas você pode usar a geometria para ajudar. Você olhando o vetor dos dois jeitos, você vai usar o jeito mais fácil para resolver o seu problema, né? No curso nosso, a gente não vai ficar muito pensando em geometria. Normalmente você tem um problema, lá o super-homem voando, isso tem uma certa geometria. Depois que você traduz o problema para vetores, você meio que não usa a geometria muito para ficar fazendo conta normalmente, porque fazer conta é mais fácil, fazer conta coordenada a coordenada, certo? Mas eu acho que é muito bom você saber fazer argumentos geométricos para resolver problemas, ao invés de só ficar fazendo conta. Agora, para fazer conta é melhor coordenada a coordenada, né? Então eu queria resumir essas propriedades dos vetores
E para a gente um vetor é um bando de número, que eu vou escrever assim. Isso é um vetor de Rn, certo? São n números. Quando você tem dois vetores de Rn, você pode somar os dois. Sempre que eu escrever um vetor de Rn, você já vai subentender que as coordenadas é o vetor B, as coordenadas dele são B1, B2, B3, só para ficar mais fácil. Então, a soma de dois vetores você faz coordenada a coordenada. AN, BN. Tá? O produto por escalar, quer dizer, multiplicar por um número, se esse alfa for um número real, você faz esse produto coordenada a coordenada. Certo? Então o vetor para a gente é isso aqui, fazer a conta coordenada a coordenada com uma certa interpretação geométrica, né? É bastante fácil fazer essas contas com vetores, porque você faz coordenada a coordenada, e você pode usar em problemas práticos, tipo o super-homem voando, porque você consegue interpretar a geometria em termos dessas operações aqui. Certo? A aula de vetor é só isso. A gente ainda vai falar de outras coisas que envolvem vetores, mas basicamente a gente fixa um espaço Rn e faz operações com os vetores desse espaço Rn. No curso a gente vai usar R2, R3, mas as coisas que a gente vai fazer valem, em geral, para qualquer n. Aí, né? É isso.